Sabe aquelas frases bem de Tumblr, assim, do que adianta ser lindo por fora e podre por dentro? E aí, mundo? Como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim falar mal de alguns livros de novo. Hoje eu vim aqui falar de livros que tem a capa linda, mas que o conteúdo pra mim não foi tão legal assim, sabe? A história não é tão boa quanto a capa do livro é linda. Mas não são livros que eu acho que sejam ruins, sabe? Só não foi muito legal pra mim, não funcionou comigo. Tem alguns sim que são ruins, que tem muitos defeitos, mas alguns outros é só mais essa questão de gosto pessoal. Mas antes, é claro, não se esquece de já se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o like no vídeo, ativar o sininho, acompanhar o canal nas outras redes sociais, né? Seguir lá no Instagram, que é @estantecósmica, e mandar solicitação de amizade lá no Scooby, que é @maiaramiranda. Se quiser comprar algum livro que eu citar, ou outro livro, ou qualquer coisa mesmo na Amazon, por favor, compre usando o meu link, ele tá sempre aí na descrição e no comentário fixado, e comprando por esse link você ajuda muito, muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. E pra quem me pergunta como que eu consigo o cupom de desconto, porque sempre tem algum comentário me perguntando isso, é usando o site Cuponomia. Por lá a gente consegue ver os cupons disponíveis em mais de 2.000 lojas. É só você clicar no site, procurar a loja que você quer que ele vai mostrar, e também os critérios para poder aplicar esse cupom. E além disso, é um site que dá cashback, ou seja, ele te devolve uma pequena porcentagem do dinheiro que você gastou. Se inscrevendo pelo link que tá aí na descrição, você já ganha R$5. E também convido vocês a participarem do Clube Cosmicarte, que é um grupo no Telegram de leitura coletiva. A gente só lê livros escritos por autoras mulheres e cada mês com um tema diferente. O tema desse mês é jovem LGBT e o livro que a gente escolheu foi Menina Feita de Estrelas. E além disso, a gente conversa sobre diversas outras coisas, até manda cupom quando tem algum disponível, então é só entrar aí no link que tá na descrição também. Agora vamos começar, mas antes já comenta aí embaixo um livro que você achou a capa linda, mas a história não tão boa assim. Porque querendo ou não, a capa acaba influenciando, né? A gente querer aquele livro, aquela edição. E o primeiro que eu vou falar é O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Gente, olha o trabalho desse livro, sabe? Ele é todo preto, como se fosse uma lousa mesmo. E tem uns escritos assim, que tem uma textura diferente. A lombada dele é toda bonitona, toda diferente, com os bonequinhos de giz. Até a folha de guarda, e quando começa algum capítulo também, tem essa divisão, essa folha preta. E o corte é preto, é capa dura. Ah, é todo bonito, né? Mas a beleza não compensa o conteúdo que tem dentro, pelo menos eu acho. Aqui a gente acompanha um grupo de amigos em dois tempos, quando eles eram crianças e depois quando eles já estão adultos. Quando eles eram crianças aconteceu um mistério, um rolê louco aí, e aí quando eles estão adultos eles percebem que eles têm que voltar a cutucar essa ferida porque as coisas não estão totalmente resolvidas. Lembra vocês de alguma coisa? Pra mim lembra. Muita gente inclusive fala que dá uma copiada em It a Coisa, né, por causa disso. É um livro meio de terror e suspense, com uma vibe bem macabra e sobrenatural. Mas gente, assim, é bacana, a escrita da C.J. Tudor é muito boa, muito fluida, só que não tem uma construção de personagens muito boa. Assim, tem o personagem principal, que é o que tá narrando a história, e apesar de a gente conhecer mais ele, mesmo assim ele também não é assim tão bem construído. E os outros, os amigos dele, é como se fosse assim, figurante na história, porque nossa, a construção do livro assim, intercalando entre passado e presente, tem seus pontos bons, mas também tem seus pontos ruins, porque os capítulos são bem curtos e todo o final de capítulo tem uma revelação assim que deixa a gente super curioso pra continuar. Só que na hora que a gente vai continuar, é outro capítulo, né, de outra época. Por exemplo, a gente tava lá super entretido com uma coisa que tava acontecendo no presente, aí quando chegou na hora da bomba ali, muda pro passado e aí quebra toda a nossa expectativa. E aí quando a gente começa a se envolver com o passado, muda pro presente novo, a gente já tinha até esquecido o que era que tava acontecendo. No começo a gente fica um pouco perdido, mas aos poucos a gente vai entendendo, só que ele é muito previsível. As revelações do final, em, sei lá, 1/3 do livro a gente já consegue adivinhar. E mesmo assim, ainda tem coisa que chegou no final e não foi explicado. E ele até tem algumas frases bem bacanas, umas discussões importantes, só que não é nada muito aprofundado, sabe? É só realmente uma frase de efeito lá e pronto. Então, como eu disse, né, não é que o livro seja ruim, mas ele não é tão bom quanto a edição é maravilhosa. Outro livro também é Bird Box, Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu acho linda essa capa, assim, azul metalizado. Essa mulher aqui, sei lá, é um pouquinho esquisito. Eu acho meio estranha essa faixa aqui, virando um rio. Mas essa edição é linda demais, esse azul, olha isso. Por dentro também tem até algumas ilustrações, aí o começo de capítulo é assim, bonitinho. E esse aqui também é um de suspense, só que ele é meio distopia também. Acho que todo mundo conhece, né? Teve até filme na Netflix. As pessoas estavam vivendo a vida normal e aí do nada surge uma coisa, um ser, que se você vê esse ser, você fica pirado da cabeça, só pensa em morte, em matar as pessoas ou em se suicidar. E aí pra sobreviver as pessoas têm que aprender a não enxergar e depender somente dos outros sentidos. E o livro vai mostrar mais ou menos o que são essas criaturas e como as pessoas estão se
se adaptando a esse novo modo de viver. E aí que a gente acompanha a Mallory, que além de aprender a viver nesse mundo aí, ela ainda tá grávida. E eu acho uma coisa estranha, porque assim, no filme parece que ela é mais velha e tal, mas ela tem aproximadamente a minha idade, gente. E ele fica intercalando também entre passado, quando acabou de começar aí essas aparições das criaturas, e no presente, que acho que é 4 anos depois disso, quando a Mallory tá tentando fazer uma travessia de barco num lugar, assim, super perigoso, pra ir de um abrigo até outro. Isso tudo vendada. E com crianças. E eu acho a proposta desse livro bem bacana, apesar de já ter outros similares. É bem interessante a questão das criaturas e tal, a narrativa do livro deixa a gente curioso e tenso ao mesmo tempo. Mas aqui também eu não acho que tenha muita construção de personagem, só mais da Mallory mesmo. As outras pessoas que aparecem na história eu não tava conseguindo nem diferenciar quem era quem, porque eles são muito rasos, sabe? E na real eu acho que eu não consigo falar o que me desagradou tanto nessa história. Eu não consigo identificar o que foi pra falar, eu só sei que fiquei muito insatisfeita. É isso, sabe? Eu não tô falando que é um livro ruim, sei que bastante gente gosta, mas pra mim só foi legal, sabe? Só isso, nada que merecesse todo esse hype. Agora um que, nossa, esse é o que mais representa isso, sabe? Capa linda e livro podre. A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. Não, primeiramente vamos admirar. Olha isso, gente, que perfeição. E tem uns brilhos, umas lantejoulas assim, como se fossem pérolas. Nossa, lindo. Aí a fitinha rosa, lombada aqui atrás. E o que eu acho mais lindo é esse corte, que é um degradê do azul claro até o azul escuro. Esse livro é meio que uma fantasia, que promete um reconto da Pequena Sereia, só que com uma vibe feminista. A personagem Gaia, ela vive num mundo extremamente machista e controlador. Ela é uma princesa, filha do rei dos mares. E além das sereias e dos tritões, tem algumas outras espécies, assim, no fundo do mar. Tem as Rusalka, que são mulheres que caíram no mar, assim, cheias de sofrimento. E elas são meio que lideradas pela bruxa do mar. E tem também um lugar que é chamado Longe Mar, que é pra onde as sereias e tritões renegados e indesejados são mandados. Meio que expulso do reino e vive lá em condições super precárias. É realmente horrível, sabe? A gente se sente muito agoniado quando tá lendo, principalmente porque tem umas cenas de abuso e pedofilia também, os caras super velhos casando com as menininhas de 15 anos. Deixa a gente se sentindo muito mal, sabe? Com esse sentimento de impotência. Dá uma vontade de fazer um grupo no Facebook e organizar um protesto, mas não tem como porque a gente tá na vida real e não no livro. E nesse reino, além de estar muito impregnado o machismo, também tá muito impregnado a cultura, assim, da beleza. Então tem muito essa rivalidade e competição feminina o tempo todo. E também essa garota foi criada só pela avó, porque a mãe dela morreu. E aí o livro começa o aniversário dela de 15 anos. E é só aos 15 anos que as sereias têm permissão de ir lá na superfície e dar uma olhada. E ela vê o quê? Um barco. E aí ela vê nesse barco um garoto. E no segundo que ela bota o olho no garoto, ela já se apaixona perdidamente, começa a amar ele. E aí eu já achei o livro muito burro. Porque tá, sim, a gente tá ligado que na história real da Pequena Sereia ela se apaixona pelo humano, mas gente, precisava ser de um jeito tão burro, sabe? Essa protagonista não tava sendo burra no começo, ela tinha potencial, e ela ainda faz outra coisa muito burra quando esse barco é atingido por uma tempestade. Nossa, me deu uma raiva dela nessa hora. A vida dela começa a ficar uma merda depois disso, porque o que ela fez foi muito errado, e ela foi pega, né? Viram ela fazendo isso, ela tá com receio de alguém contar pro pai dela, e também ela tá prometida pra um cara super velho, que tem idade pra ser o avô dela, e só o que ela quer é fugir dessa vida. Então ela vai atrás da bruxa dos mares pra, sei lá, procurar alguma ajuda. E aí acontece que a gente já sabe, né? Ela vai trocar a cauda por pernas humanas e o preço que ela vai ter que pagar é a voz dela. Só que isso é de um jeito bem mais sangrento. E o jeito também que ela perde a voz é simplesmente a bruxa enfiando a faca na língua dela e cortando, ela fica sem língua. E ela tem um mês pra fazer aquele garoto se apaixonar por ela. E aí, nossa, a burrice dessa menina só aumenta. Tudo bem que ela tinha um motivo dela querer saber mais sobre a mãe dela, se a mãe dela realmente estava morta, né? Mas a principal motivação pra isso foi aquele garoto que ela nem conhecia. E como ela era uma sereia, ela não usava roupas. Então quando ela se transforma em humana, ela tá lá pela dona. E aí é muito estranho, porque eles acham uma garota pelada, menor de idade, e ninguém chama a polícia. Ô, gente, que mundo é esse? Eu sei que eu tô me estendendo um pouquinho mais pra falar sobre esse do que sobre os outros, mas é que esse aqui me deixou muito indignada. Tem muita inconsistência na história. Tipo, a personagem, ela não tem língua e ela descreve o gosto de um negócio que ela tá comendo. Best, como? Sabe? Não tô sabendo como sente gosto sem língua. E eu achei ela, assim, muito inútil. Muito inútil. Cara, ela ficou um mês lá. Em um mês dava pra ela dar uma aprendida numa linguagem de sinais, em um ler e escrever, sabe? Aí ela só ficava que nem cachorrinha atrás do garoto lá, que ela tinha que fazer se apaixonar por ela. Ela percebeu que os humanos eram tão bosta quanto os tritões. Mostrou que não importa onde você esteja, as pessoas sempre vão ter esse machismo enraizado. Só tem, assim, um homem nesse livro que não é um completo imbecil, porque ele trata ela como um ser humano e quando o amigo dele vai fazer uma coisa errada, ele fica tipo, não pode. Ou seja, ele faz o mínimo e ele é o quê? Aplaudido. Ela fala, nossa, como ele é cavalheiro, como não sei o quê. Cara, nossa, o final deixou muito a desejar. Assim, no último capítulo quis jogar um monte de coisas que foi explicado em um parágrafo
parágrafo, ou seja, não se aprofundou em nada. O rolê lá da mãe dela foi jogado. O negócio dos poderes, que sereias têm poderes e tritões têm poderes, foi jogado. Sobre aquele lugar lá, o Longimar, também foi jogado. Não tem nenhuma informação sobre isso. Sobre a Sussalca também, foi tudo muito raso. E a Egai, que tá o livro todo sendo ingênua, submissa, no final ela simplesmente decide que rompam pompom man down. Mete o homem. Foi um final também que pegou um monte de frase de efeito do Twitter, uma coisa bem milituda, bem lacrei, e botou lá sem fundamento. E aí que tá escrito que vai ter uma revolução, mas o que tem é vingança. A personagem não busca justiça, ela busca vingança. Assim, se fosse vendido como um reconto macabro e sangrento, né? O surgimento de uma nova vilã, eu ia gostar. Gente, eu gosto de vilão, gosto de dar uma passada de pano pra quem quer matar homem. Brincadeira, mas assim, cara, isso aqui é vendido como uma coisa feminista. Eu fico me pensando que tipo de mensagem esse livro vai passar. Porque imagina, quem vai ler esse livro vai ser assim, uma garota que tá pré-adolescente ou entrando na adolescência, e ela vai pensar que feminismo é isso? Ou então quem já critica o feminismo vai ler esse livro e vai ter certeza de que feminismo é ruim. Agora vamos falar mal do meu autor favorito? Vamos falar mal de Stephen King, desse livro aqui, Ascensão. Esse aqui com certeza a Suma fez uma edição maravilhosa pra vender, porque eles já sabiam que a história não era tudo isso. Eu acho essa capa linda, esse céu com esses fogos de artifício aqui, que tem um significado pra história, um baixo relevo aqui na capa, e tem essas ilustraçõezinhas cada começo de capítulo. Isso aqui na verdade é uma novela, tem menos de 200 páginas e capítulos bem curtinhos, então é bem fluido, mas eu acho que a história deixou a desejar, sabe? Aqui é meio que um suspense, mas eu acho que tá mais pro lado do drama. A gente acompanha um personagem que ele tá perdendo peso, mas ele não fica mais magro, ele continua com a mesma massa corporal. A condição dele é totalmente esquisita, ele fica bem intrigado com isso, aí ele vai falar com um médico que ele confia, e o médico também não sabe muito o que fazer. Só que essa situação dele fica mais de segundo plano, e o que acontece é que esse cara acha que ele tem uma missão, que é ajudar as vizinhas dele, porque elas são um casal sáfico e elas sofrem muito preconceito na cidade deles, que é Castle Rock. Elas têm um restaurante que tá quase falindo, porque os cidadãos dessa cidade são muito homofóbicos, então ele começa a tentar ter uma relação melhor com as vizinhas dele, né, estabelecer uma amizade e fazer alguma coisa, tentar passar alguma mensagem pros outros moradores. E aí que nesse livro King até deixa transparecer um pouco da opinião política dele, né, ele critica o Trump, quem apoia aí, né, os republicanos. E eu achei interessante isso no livro, né, do King dar essa discutida sobre esse preconceito, mas não é tão aprofundado porque o livro é bem curto, e por isso eu achei que ficou faltando alguma coisa. Como a situação dele ficou de segundo plano, o que acontece no final eu achei bem nada a verzinho. Tudo bem que é um livro do King, a gente já imagina que o final vai ser loucura, mas sei lá, eu achei um livro meio fraco. Não falando que o livro é ruim, mas comparado com as outras obras do King, eu acho que esse daqui é um dos que eu menos gosto. Já que estamos falando do King, vamos criticar agora a Tabitha King, que é a esposa do Stephen King, e o livro Pequenas Realidades. Outro da Dark Side, e eu acho muito lindo esse minimalismo na capa. Só tem aqui umas pessoas bem pequenininhas, um pouquinho de sangue. Esse rosa claro aqui é tudo pra mim, eu amo essa cor. A gente conhece a Dolly, que ela é filha de um presidente, mas agora ela já tá bem velha, tal. Ela é uma socialite super rica e ela é viciada em miniaturas. Ela é fascinada e tenta deixar tudo muito perfeito, igual é de verdade. E a relação dela com os netos dela e com a nora dela é um pouquinho estranha. Em um momento do livro, a Dolly vai conhecer o Roger, que ele trabalhava pro governo, mas foi despedido, mas ele tem um projeto secreto ali só dele, que ele construiu uma máquina que consegue fazer um Breguenite, que não tá na sinopse, então por isso não vou falar, talvez seja spoiler, mas eu acho que pela sinopse já dá pra adivinhar, e a Dolly, óbvio que vai se juntar com ele pra dar uma aprimorada na casa de bonecas dela. É meio que uma ficção científica, com um pouco de suspense, mas pra mim ele é mais voltado pro lado do drama familiar, porque é isso que a gente mais vai ver aí ao decorrer da história, a relação dessa família esquisita. E eu achei muito arrastado. Eu gostei muito da premissa, mas eu demorei tanto pra ler. Eu achei a escrita difícil, não é daquele livro que você consegue se sentir imerso na história. Com certeza não é um livro que te prende logo de cara, na verdade não te prende nem no início, nem no meio, nem no final. O começo eu achei bem confuso, ele só vai jogando vários fatos, várias coisas que a gente não consegue associar. Depois a gente vai entendendo melhor, né, tudo se encaixa, começa a fazer sentido, mas mesmo assim não começa a ser fluido. Eu acho que a Tabitha conseguiu colocar bastante emoção na história, sabe, pra tentar deixar a gente tenso, mas não é um livro que faz a gente se conectar com os personagens, não é um livro que faz a gente querer continuar lendo, não é uma narrativa que prende a gente. Mas como eu disse, eu gostei bastante da premissa, da ideia desse livro. Só acho que foi uma história muito parada, então tive muita dificuldade em conseguir ler. Agora um livro que, na verdade, eu não tenho físico é O Casal que Mora ao Lado, da Shari LaPena. É um livro de suspense e vocês podem achar que é uma capa genérica de qualquer livro de suspense. É uma capa meio genérica, mas eu gostei da capa, sabe? É uma capa que me chama a atenção, o título pra mim tá destacado, essa casa geminada aí, eu fiquei curiosa. Sim, talvez seja a capa menos bonita de todas as que eu tô falando aqui, mas pra mim continua sendo uma capa bonita, que teve um conteúdo
terrível. Nessa história a gente acompanha um casal que tem uma bebezinha, e aí eles moram numa casa geminada, e os vizinhos dele vão fazer um jantarzinho especial, só que essa vizinha não gosta de criança, então o casal decide ir lá no jantarzinho e deixar a criança dormindo em casa, só que eles levam a babá eletrônica, né, pra dar uma monitorada no bebê, e de meia em meia hora eles também vão lá na casa pra dar uma olhadinha, pra ver se ela tá bem. Só que mesmo assim eu achei bem responsável, né? Cara, que vizinha é essa aqui? É tão incomodada assim com uma bebezinha que tá dormindo, e que pais são esses que vão lá no jantar e deixam a bebê sozinha? E aí o que acontece? Claro que a bebê é raptada, sequestram a criancinha ali em algum momento da noite, ninguém sabe o que houve, chama a polícia, o negócio sai no jornal, todo mundo começa a criticar esse casal por ter sido irresponsável, e aí a gente começa a ficar mais próximo da vida do casal e vai entendendo que eles estão passando por umas dificuldades ali. A mulher tá com depressão pós-parto, se eu não me engano, então ela tá sofrendo bastante, tá tendo dificuldades, por isso que o marido sugeriu, né, deles irem lá no jantarzinho. O marido também tá com os problemas na empresa, e aí a gente fica a cada hora suspeitando de uma pessoa que tá envolvido aí no sequestro da bebê, criando várias teorias, porque o que a gente pensa logo de início, a gente pensa, não, tá muito óbvio, não pode ser isso. E cara, a coisa mais óbvia, mais previsível, mais chata é a revelação. E aí a autora pensou, tipo, você achou que era só isso? Não, tem mais uma coisa, tô te enganando aqui. E aí ela, no final, cria mais uma reviravolta que eu achei totalmente sem sentido. Pra mim, o livro já tava ruim. A partir daquele momento piorou. Não gostei muito da narrativa da autora e muito menos dos personagens. O plot twist foi ruim. E o segundo plot twist, que era pra ser uma coisa mais surpreendente, foi pior ainda. E por isso foi um livro que me desapontou muito. Agora o último livro que eu separei pra falar nessa listinha, e eu espero que vocês não me odeiem depois de tudo isso, tá? Como eu tô falando, nenhum desses livros é realmente ruim, talvez sim. Mas enfim, é coisa mais de minha opinião. Então, se vocês gostaram aí, é só porque a gente tem opiniões diferentes, tal. Não tô incentivando vocês a nunca lerem, não tô proibindo ninguém, não sou mãe de ninguém. Vocês lêem aí pra tirar as próprias conclusões, vai que vocês gostam, né? Mas enfim, o último livro é De Volta Pra Casa, da Seanan McGuire. Olha essa capa, eu acho uma coisa linda, sabe? Essa porta assim, pro nada, e aí as letras passando. Mas eu não gostei tanto da história quanto eu gosto da capa. É uma série de fantasia que tem uma premissa que é tudo. Fala de tipo uma reabilitação para crianças e jovens que foram para mundos mágicos e voltaram. E os pais dessas crianças às vezes não vão entender, não vão acreditar, vão ficar intrigados se perguntando o que aconteceu, né? Por que minha filha tá diferente? E aí vão mandar a criança lá para essa reabilitação para crianças que estavam desaparecidas e que estão desajustadas. E meu, é muito interessante, tem muita coisa criativa, sabe? Tem gente que foi pro mundo totalmente de lógica e tem gente que foi pro mundo totalmente absurdo. A gente fica querendo saber mais sobre os mundos, sobre os personagens. A diretora dessa casa também é muito legal. E também é um livro cheio de representatividade, tem personagem trans, personagem ace. Então por que eu não gostei desse livro? Porque a gente tá lá, né, todo entretido, querendo saber dos mundos diferentes, e aí do nada acontece um assassinato. Meu, eu não tava querendo saber de morte, sabe? Tava querendo saber de magia, fantasia, essas coisas. Mas não para por aí, vão acontecendo um monte de outras coisas bem estranhas, bem sangrentas, que eu achei mal trabalhado e também meio óbvio, aí acabou ficando chato. E aí a resolução também não gostei tanto assim. Além disso, pra mim, a narrativa foi um pouco arrastada e eu achei a personagem principal chata, então por isso eu acabei não gostando muito dessa história. Mas, como eu disse, eu gostei muito do universo que a autora criou, por isso eu vou dar uma chance e continuar além dessa série, porque cada livro conta uma história independente, sobre outras coisas, com outros personagens principais. Bom, gente, então foi isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha dado pra entender as minhas justificativas. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo um livro que você acha que é lindo por fora e feio por dentro. E até o próximo vídeo.